Vera, como é que a indústria, os produtores, né, você representando aqui os produtores de medicamentos, está vendo essa discussão em torno da logística reversa e sobre qual tratamento, qual solução dar para os resíduos de medicamentos, especialmente no ambiente domiciliar? Bem, o foco do trabalho é o resíduo domiciliar. Nós, assim, primeiro ponto, a indústria é parceira da Anvisa em todas essas discussões. Nós sabemos da importância de fazer esse tipo de discussão e chegar a uma boa solução para o país, uma boa solução para toda a cadeia farmacêutica. Então, nós vemos de forma muito positiva essa iniciativa de abrir a discussão. Agora, até como eu comentei no debate, algumas coisas são muito importantes de se ver. É o real dimensionamento disso, porque a indústria hoje, nós temos os dados da nossa produção, consequentemente, dentro da cadeia farmacêutica, temos os dados da comercialização, mas é muito importante a gente ter o real dimensionamento dessa sobra no consumidor. Então, a maior preocupação que nós temos são números assim meio absurdos que estão sendo, às vezes, colocados como desafio e que não procedem, porque você tem que partir da premissa que as pessoas compram o medicamento que elas precisam, consomem o medicamento e que essa sobra do medicamento na residência é residual. E para esse residual, sim, nós acreditamos que tem que ser dada uma boa solução e também uma solução levando em conta aquilo que precisa de uma logística ou de um tratamento mais sofisticado e aquilo que é um simples resíduo que não necessitaria de tanta sofisticação. Ao simplificar, ao dimensionar o tamanho disso corretamente, você tem muito mais facilidade de chegar ao acordo setorial e de implementar com mais velocidade uma solução realística e adequada. Essa figura do acordo setorial que está sendo avaliada como forma de implementação dessa solução para a questão do resíduo de medicamentos, é possível a gente dizer que essa estratégia pode vir a dar outros frutos para o setor? Pode ser talvez mais eficiente como estratégia do que a norma pura e simples publicada pelo órgão regulador ou por algum outro órgão de governo? Não, certamente, assim, nós aplaudimos essa iniciativa de acordo setorial, especialmente quando você tem um assunto como é a questão do descarte, em que tem tantos elos envolvidos, né? Porque você tem a produção, a comercialização, a parte do atacado, a parte do varejo, o que fica na casa do consumidor. Então, você tem uma série de elementos, uma série de levantamentos de dados e você tem também a questão de envolver diferentes atores até chegar no objetivo do governo. Então, você ter a possibilidade de fazer isso como acordo setorial, ouvindo todas as partes interessadas, podendo ponderar, levantar os dados, validar os dados e chegar a algo que seja factível, como o doutor Jaime falou de manhã, que seja viável do ponto de vista operacional, que seja viável do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, você só consegue fazer um acordo setorial, você só consegue ouvir todos os interessados. É muito melhor esse tipo de iniciativa e que em outros temas a Anvisa toma esse tipo de iniciativa do que quando você às vezes tem já uma regulamentação publicada e que você tem, às vezes, ou a publicar e você se manifesta só numa consulta pública. É muito mais complicado de você viabilizar outras opiniões, outras formas de visualizar aquele problema. Então, do nosso ponto de vista, é um excelente mecanismo de se buscar boas soluções e soluções viáveis, né? Eu queria acrescentar uma pergunta sobre o quão complexa é a cadeia produtiva do medicamento. Isso foi uma das coisas também abordadas. Inclusive a magnitude das empresas. Tem grandes empresas, pequeníssimas empresas, referindo ao setor varejo. Ele dá uma misturada mas eu acho que legal, é um né? negócio que pode, não sei se na produção também permanece, faz sentido. Não, na produção eu não diria que tem complexidade, né? Eu acho que a maior complexidade foi o que eu coloquei. O que existe no Brasil, quando falou... Não, complexidade no sentido de responsabilidades. Você tem um caminho longo entre a produção e o consumidor. Sim. E aí você tem... Sim. Algumas conversas têm que ser feitas. Mas o que é importante é a gente tomar sempre como ponto de partida que, nesse caso, nós não estamos falando do que está sobrando na indústria, nem do que está sobrando na comercialização. É o pós-venda, é o consumidor final. Então, quando foi discutido... Doutora Vera, o caminho que o medicamento faz até chegar ao consumidor, ele é bastante longo e o medicamento é um produto complexo, não é um produto simples, né? Envolve uma tecnologia em maior ou menor grau. Isso afeta de alguma forma a discussão sobre que destinação dar esse medicamento que está na mão do consumidor, a destinação, como tratar o medicamento que sobrou na casa do consumidor ou não?
Não, na verdade, assim, a complexidade maior está em você dimensionar isso, porque se você tivesse realmente o uso racional do medicamento, como a Anvisa sempre propaga, e esse uso racional baseado em prescrição, baseado no consumo que você precisa, baseado na prescrição médica, você teria muito mais facilidade de um real dimensionamento. A dificuldade é a compra que não é baseada em prescrição, a compra aleatória, enfim, isso torna difícil esse dimensionamento. E com relação à complexidade do medicamento, a gente tem que partir, eu fui um pouco reativa em tratar o medicamento como um resíduo perigoso. O medicamento, a princípio, é uma coisa boa para o ser humano, é uma coisa boa para a saúde. E esse resíduo você pode separar aquele que confere algum risco ambiental e o que não confere risco ambiental. Ao separar isso, também você fica com mais facilidade de que a população leve o que tem risco ambiental, que a pessoa dê destinação que tem risco ambiental e os demais sejam tratados como um resíduo comum, né? Como é feito, às vezes, em alguns outros países do mundo.